Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinho nacional, Crisálida da editora Guará, material escrito e desenhado por Vinícius Velo. Publicação que tem um bom acabamento gráfico, saiu nesse formato mais próximo de um livro, né? Gostei bastante dessa arte de capa aqui, ela é bem simbólica. Conta com capa cartonada, aqui a orelhinha, a guarda de abertura. Aí nós temos aqui essa outra arte na guarda de encerramento. Publicação que conta com papel offset de boa gramatura. Não dá para dizer que é branco e preto porque a cor é um azul escuro com branco, tá? Cerca de 240 páginas ao preço de R$ 45, um ótimo preço, né, considerando o número de páginas, que queira ou não, é algo que o leitor considera na hora de realizar a sua compra, sem falar na qualidade do material. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar pela publicação e quiser comprar ela com algum desconto, beleza? O Vinícius Velo teve uma publicação recentemente resenhada aqui no canal Central HQs, que foi Procissão, material que foi enviado pelo Rafa, que é inscrito aqui do canal. Eu gostei bastante do material, inclusive indico para vocês, ela mistura ali cangaço, uma história de vingança, com pitadas de sobrenatural. Já em Crisálida nós temos uma abordagem familiar, que inclusive dentro do atual contexto de divisões ideológicas, né, que nós temos no nosso país, que vai ser agravado ainda pelas eleições de 2022, com certeza o leitor ele vai conseguir correlacionar alguns dos personagens com pessoas conhecidas, né, porque realmente ele traz algo mais realista para dentro das páginas de Crisálida. Então trata-se de um quadrinho político, ideológico ou até mesmo panfletário. Galera, como eu costumo dizer, existem questões muito mais importantes que meras ideologias, são questões humanitárias, elas estão acima de qualquer ideologia política. Mas basicamente, do que se trata Crisálida? Nós temos três personagens que são focados dentro da HQ. O Cássio, que já é um homem idoso, temos também o Pedro, que é o filho, e a neta Ana. O Cássio e o Pedro, eles têm uma relação muito conturbada de pai e filho. Na verdade, há cerca de 10 anos eles não se conversam. Para vocês terem uma ideia, o Cássio, ele sequer sabia da existência da neta, a Ana. Tamanha era a falta de comunicação e de proximidade entre pai e filho. Mas algo acaba mudando essa situação, fazendo com que essa família se reaproxime. O Pedro, ele acaba descobrindo um câncer, ele é viúvo, ele cuida sozinho da Ana. E ele não tem com quem deixar a menina enquanto está fazendo o tratamento. Quem já teve familiar com câncer sabe o quanto é pesado o tratamento. Então não lhe resta outra opção senão buscar ajuda do avô, o Cássio. Mas lembre-se, faz mais de 10 anos que eles não se conversam. Eles acabam marcando, né, um encontro e o pai até se surpreende, né? Nossa, você entrou em contato. E você percebe que já nesse primeiro momento, onde os dois estão ali, né, conversando, que existe muita mágoa de ambos os lados. Não é exatamente explicado o porquê que aconteceu essa ruptura entre pai e filho. Inclusive, nesse primeiro momento, o leitor se compadece mais com o Cássio, né? Afinal, o filho parece não ter a mesma consideração pelo pai, só o procurou nesse momento de desespero. Algo que, inclusive, acaba unindo diversas famílias, né? Quando existem momentos trágicos, momentos de dor, muitas famílias acabam se reaproximando. Conforme a história vai se desenvolvendo, o leitor percebe toda a qualidade do quadrinista Vinícius Velo, porque ele não escancara a sua crítica, ele faz isso de forma sutil, de forma velada, eu diria até mesmo delicada dentro da narrativa que ele constrói, seja através dos diálogos ou apenas através da arte, que aliás é excelente. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, enquanto o Pedro e o Cássio, né, eles se reencontram, né, depois de 10 anos sem se falarem, o Pedro está chamando a Ana, a filha, né? E aí,
pai começa a tentar procurar a garota que está brincando, né, com outras crianças ali no playground. Ó, e o pai, enquanto o pai vai descrevendo, ela é inteligente, e ele olhando, linda. Então ele já olha para essa garota. Isso eu não sei quem ela puxou, fala pra caramba, ele olha para esse menino, será esse? Será esse? E aí ele se depara com a Ana, que é uma garota negra. Então você percebe que em nenhum momento ele tinha considerado que ela poderia ser a sua neta. Somente as outras crianças brancas que estavam brincando no playground. E olha como ele faz isso de uma forma muito sutil, né? Com um traço lindo, as expressões aqui do Cássio. Ainda ele está, né, um pouco espantado, né? Olha só que construção, lindo, lindo, lindo trabalho aí do Vinícius Velo. Bom, com isso, o Cássio acaba sendo incumbido, né, diante dessa circunstância do tratamento do câncer do filho, a cuidar da neta. Ela vai passar a viver com ele. Mas o Cássio é um senhor de idade que vive sozinho, tem ali os seus maneirismos. Como que vai ser a adaptação dele, né, em cuidar da neta, que é uma criança serelepe, que gosta de questionar, de perguntar as coisas. E é diante dessa união, né, entre avô e neto que nós temos uma bela história contada, onde o Cássio passa a refletir não só com relação aos seus pensamentos, mas de pessoas próximas que convivem com ele. Nesse condomínio onde o Cássio reside e que será a nova moradia da Ana, existem diversas famílias, crianças e também amigos do Cássio, que tem ali uma idade aproximada da dele. Eles conversam sobre os mais diversos assuntos e alguns dos assuntos é sobre um novo casal que veio morar nesse condomínio. É um casal de homossexuais que adotaram 2 crianças. Então começa a rolar aquelas piadinhas de mau gosto, aquelas piadinhas infames, né, sobre a relação do casal, coisas que não é do interesse de outras pessoas. O Cássio, ele é um cara mais reservado, essas piadinhas ele mais absorve do que eventualmente explana ou concorde com elas, mas ele também não parece ter uma objeção com o que é dito. Acontece que a Ana, ela acaba fazendo amizade com os filhos, né, adotivos, que são negros também, desse casal homossexual. E aí que entra aquela questão, eu vou deixar a minha neta brincar com essas crianças aí, adotivas de um casal homossexual? Até que ponto isso pode mexer com a cabeça da garota? Então você percebe todo esse preconceito velado que realmente existe na nossa sociedade, essa coisa de querer julgar a vida sexual do outro, as escolhas que as pessoas fazem, é algo que a gente sabe que existe e que com certeza a gente também conhece pessoas próximas que têm esse tipo de preconceito. Como eu estou falando aqui, não é uma questão ideológica, é uma questão humanitária. Você precisa respeitar, né, a sexualidade das pessoas, as escolhas que elas fazem e não querer simplesmente julgá-las pela sua cor de pele ou até mesmo pela sua orientação sexual. E é exatamente a partir do momento que ele cria esse laço com a neta, estamos falando de sangue do próprio sangue, e a gente sabe o quanto isso acaba unindo, né, as famílias. Diante de várias circunstâncias que acontecem ali no condomínio, onde a Ana ela está brincando ali no playground junto com outras crianças, uma mãe, por ela ter a pele escura, questiona se na verdade ela é filha de uma empregada e eventualmente filhos de funcionários não poderiam estar brincando naquele local. O Cássio, ele toma as dores da Ana, ele percebe nas atitudes dessa mulher que na verdade ela está julgando a neta por conta da cor da pele dela. E essa cena, ela é mais uma vez retratada de forma sutil, mas ao mesmo tempo crua. O leitor, ele percebe o que o avô está vendo. Então é diante dessas pequenas situações, sejam de forma voluntária ou involuntárias, que as pessoas fazem, que acaba afetando a Ana e por tabela o avô Cássio,
que ele começa a repensar as suas convicções. Apesar dessa temática forte, pesada, que queira ou não faz o leitor refletir, o Vinícius Vello consegue equilibrar as coisas, seja através da sua arte, que é belíssima, seja através da sutileza da sua narrativa, onde ele consegue trazer uma certa leveza, mas também pela união, pelo amor que existe agora nesse novo laço entre avô e neta, essa união, né, que acabou agora existindo, onde o avô ele é empático, ele se compadece com as situações ali que a neta acaba vivendo. Em suma, galera, nós temos aqui um quadrinho nacional de altíssimo nível que com certeza vai entrar para minha lista de melhores do ano de 2022. Porém, eu tenho uma ressalva que eu deixei conscientemente para o final do vídeo, que aí sim talvez tenha um caráter mais político. Nós temos aqui na sinopse da publicação, ainda que dentro da história isso não seja colocado explicitamente, que Cássio é um homem idoso, branco e conservador. Essa palavra conservador aqui, talvez ela tenha sido utilizada de forma desnecessária. Eu até entendo, né, que a imagem que se criou do conservador aqui no Brasil é o cara que é racista, o cara que é preconceituoso, o cara que eventualmente não aceita mudanças, algo que é um tanto distorcido. E olha que eu não sou exatamente um conservador, apesar do que dizem aí as tiazinhas do WhatsApp e os fofoqueiros de plantão, né, que gostam de me taxar disso e daquilo. E por que eu digo que talvez seja desnecessário? Porque, como eu já mencionei, essa causa, né, que envolve o preconceito racial ou o preconceito em relação à orientação sexual das pessoas, ela está meio que acima de ideologias, né? São questões humanas. E eu conheço, inclusive, já vi postagens de pessoas com um viés de esquerda, progressista, que foram preconceituosos e até mesmo passaram um pano para questões que foram claramente de preconceito racial, de injúria, de racismo. Já vi notas do PT, inclusive, passando pano para uma mulher, eu acho que foi lá no Nordeste, que chamou, acho que foi um policial, de macaco, dizendo que não, aquilo era um termo comum utilizado pelas pessoas de lá. Quer me enganar? Então, quando você tenta definir, né, um polo ideológico para colocar a pessoa conservadora, ela vai ter preconceito contra a pessoa negra, ela vai ter preconceito contra o homossexual. Eu acho realmente isso muito problemático, sabe? Porque está vendendo uma ideia que, na minha opinião, é um tanto distorcida. Então, para mim, a utilização dessa palavra conservador para definir o Cássio, e que ainda talvez ele o seja, né? Dentro do contexto da obra, faz parecer que ser conservador, consequentemente, leva a pessoa a ser racista, a pessoa a ser homofóbica ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho que é preciso ter um certo cuidado aí, né, em generalizar ou até mesmo distorcer alguns conceitos, ainda que a gente saiba que existem certos estereótipos em relação aos conservadores aqui no Brasil. Mas como eu gosto de definir, existem os extremistas, né? E é esses que a gente tem que criticar e não simplesmente pessoas que pensam diferente da gente, não com relação, né, a uma causa racial ou de orientação sexual, que aí é uma questão de humanidade, de respeito ao próximo, né? Mas em suma, galera, que nota que eu dou para a Crisálida do Vinícius Vello? Eu dou a nota 9,5, material sensacional que eu indico para vocês, tanto em roteiro como em arte. Tudo funciona realmente muito, muito bem dentro dessa publicação. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!